Queridos, a paz do Senhor, falar hoje um pouco sobre a mordomia do trabalho, da lição 9 do dia 1º de setembro de 2019. O textual diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. O trabalho honesto, verdade prática, o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o homem. Enobrece o cristão. E a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Tessalonicenses 3, 6 e 13. O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, em Gênesis 2:15. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Como algumas pessoas dizem por aí, algumas pessoas que não conhecem a Cristo dizem que feliz foi Adão, não teve sogra nem patrão. O conceito de que o trabalho foi feito, o trabalho é consequência da queda de Adão. E hoje, na nossa lição, nós vamos ver que isso não é verdade. O trabalho não é consequência da queda de Adão, mas que o propósito de Deus já era o trabalho. Porque quando a mordomia do trabalho diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então é um princípio que Paulo fala: se você não quer trabalhar, não deve também comer. O trabalho, aí a gente vai definir o que é trabalho. Mas o que é trabalho? Segundo o dicionário, é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. O trabalho também é uma atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada. Então o trabalho é isso. O trabalho ele foi proposto pelo Criador em Gênesis 2:15, quando o homem foi feito para cuidar da terra, para cuidar daquele meio ambiente. Ao contrário do que afirmam os teólogos marxistas, que Deus criou o homem para que este desfrutasse do ócio prazeroso no Éden, a Bíblia nos afirma o contrário, que Deus queria que o homem, através do trabalho, o louvasse com a sua ação de zelar pelo bem comum, que era o jardim do Éden. Dá-nos a entender que o trabalho funcionou como uma forma de terapia prazeroso e não pesaroso. Então, o trabalho foi criado assim. O trabalho é indispensável para que tenhamos recursos necessários à nossa sobrevivência sobre a terra. Então, o trabalho, ele não é maldição, o trabalho é bênção, É bênção. E Deus, ele nos permitiu isso para que nós possamos ter como viver aqui na terra. O trabalho é bênção porque sem trabalho você não tem dinheiro, sem ter dinheiro você não tem como cumprir os compromissos. Jesus disse que Deus ainda trabalha, João 5,17. E Jesus é a expressa imagem de Deus conforme Hebreus 1:3. Se Deus trabalha, Jesus também trabalha. O trabalho é, portanto, uma atividade que faz o homem tornar-se semelhante a Deus. E é por isso que costuma-se dizer que o trabalho dignifica o homem. Então, Deus trabalha. Se Deus trabalha, o homem também trabalhando, ele se torna semelhante ao seu Criador. Vamos ver o que diz João 5:17. 5:17 diz assim: mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus é semelhante a Deus, e como o seu Pai trabalhava, ele também trabalhava naquele momento. Jesus disse também trabalhava. Ora, o pecado, no começo, era um ato prazeroso,
Era um ato que dava dignidade. Por causa do pecado, o trabalho mudou a sua característica. E em virtude da transgressão, passou a ser penoso e necessário para a própria sobrevivência da humanidade. Então, o trabalho, ele era bênção, né? O trabalho, ele foi criado por Deus para que o homem pudesse glorificar através do trabalho. Só que depois da queda, isso mudou de rumo. Vamos ver o que diz Gênesis 3:17. Diz assim, ó: E disse para o homem, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então, com base nisso, o trabalho passou a ser pesaroso, passou a ser penoso, né? Passou a ter outra conotação. Agostinho de Hipona concebe o trabalho, ops, de Adão no paraíso, não como um esforço extenuante, labores afflictions, mas como uma expressão feliz da sua vontade, exilatio voluntatis, mais ou menos isso. Não como a submissão às necessidades do seu corpo, mas como o livre exercício da sua razão e a oportunidade para louvar a Deus. Era assim que pensava Agostinho, o maior teólogo, né, da igreja, após Jesus, lógico, e São Paulo, né? Se diz no meu acadêmico que Agostinho foi um dos maiores, ou para não dizer, o maior dos nossos teólogos, depois de Jesus e Paulo. É seguro afirmar que, à luz da Bíblia, que Deus foi o primeiro a trabalhar. Ele utilizou o seu poder e a sua inteligência e sabedoria para criar o universo a partir do nada, ex nihilo, mais ou menos isso a pronúncia do latim, mas ele criou o universo a partir do nada. Então Deus foi o primeiro trabalhador, por isso que Jesus disse que seu pai trabalhava até agora, conforme foi lido em João 5,17. Só lembrar que o verbo formou, yatzá, faz lembrar o oleiro criando uma obra de arte com suas mãos habilidosas. Gênesis 2:7. Tudo existe e é mantido, sustentado pelo Criador. Sem ele, nada subsiste. Salmo 104:27 diz assim. Vamos ver o que diz Salmo 104. e 27. Todos esperam de ti que lhes deis o sustento a seu tempo. Tu lhes dás a eles e eles o recolhem. Abres a tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. É assim que o nosso escritor, o nosso poeta fala no livro de Salmos sobre o Deus que é sustentador, o Deus que sustenta todas as pessoas, toda a criação. É Deus que sustenta ainda hoje, né? É seguro afirmar, à luz da Bíblia, que Jeová foi o primeiro trabalhador. Quando ele começa a criar, né? Em Gênesis 1, a face da terra. E 1:31 de Gênesis e 2:1, Deus achou bonito tudo que criou. É bom dizer que Deus não só trabalhou, como também se alegrou no trabalho dele, né? Deus se alegrou no seu trabalho. Como em todo trabalho bem feito, recompensador, o trabalhador se vê no que faz. E achou Deus o que era bom, né? Deus cria e ele vai achando o que era bom. Logo ele está se alegrando, ele se alegra com a sua criação. O trabalhador, quando ele faz o seu trabalho,
ele se vê naquilo que ele faz, né? Por isso que geralmente as pessoas gostam daquilo que eles fazem. Quando você gosta daquilo que você faz, você não vê o tempo passar, né? E depois você se olha naquela coisa. É assim com um carpinteiro, é assim com um pedreiro, é assim com a pessoa da informática, é assim em todas as profissões é assim. Você se vê, por isso que se trabalha com perfeição, né? O trabalho, ele, além de dignificar, o trabalho também é uma forma de terapia, né? De terapia para nós, seres humanos. Em Gênesis 2:7, ele fala sobre a palavra formou, né? Esse texto eu vou ler porque é interessante. Como já foi citado, é a palavra yatzar no hebraico, que diz que ele formou, 2:7 de Gênesis. Essa palavra ele faz lembrar que o oleiro criando uma obra de arte com suas mãos habilidosas, né? Aí o escritor Nicholas ele fala: o corpo humano é de fato uma obra de arte, um organismo incrivelmente complexo, que só teria sido realizado pela sabedoria de Deus e criado pelo seu poder e trabalho, né? Então, o corpo humano ele foi habilidosamente criado por Deus. E somente Deus poderia ter feito um trabalho tão excelente, que é o corpo humano, né? O trabalho é o resultado da criação e não o pecado, né? Como não estou dando a lição, o que a gente está fazendo é só algumas observações sobre o trabalho, a mordomia do trabalho. A gente vai estudar mesmo durante a nossa aula, que a gente está só falando um pouco, incentivando os irmãos a irem para a escola bíblica dominical, né? Porque a gente tem muitos conceitos errados de coisas que Deus criou para nós e que na verdade as pessoas hoje eles não têm esse pensamento, né? Pensam que o trabalho, como eu já fui falado sobre o ócio prazeroso, que Deus criou o homem para viver no Éden sem fazer coisíssima nenhuma, só gozando das benécias, né, de Deus. E isso não é verdade. Deus criou o homem com um objetivo, né? E o trabalho passou a ser penoso, passou a ser um sacrifício, na verdade, ser doloroso depois da queda, porque a queda ela fez com que muitas coisas fossem mudadas, né? Inclusive na própria natureza, o ecossistema passou a trabalhar de outra maneira, né? Por causa de consequência do pecado. O pecado trouxe consequências maléficas para o ser humano, né? Eu queria só ler a conclusão da nossa revista, que diz assim: nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural, a partir da sua palavra, ao expressar sua vontade. Tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Então o trabalho não é uma maldição, o trabalho é bênção. E quando você estiver trabalhando, não fique se maldizendo, não fica falando besteira, né? Mas se lembre que de ali glorificar o nome do Senhor, porque foi Deus que está te colocando nesse lugar para que você louve o nome dele, né, através do seu trabalho. Se nós mudarmos as nossas perspectivas a respeito do trabalho, as bênçãos de Deus virá sobre nós, né? Uma das pessoas que foram impedidas de trabalhar a terra foi Caim, né? Deus falou a Caim, para onde ele fosse era amaldiçoada a terra por causa dele, e a terra não ia produzir. Então, o que foi que Caim fez? Procurou o caminho da política, né? E fundou uma terra, ficou sendo prefeito daquela terra lá, estou parafraseando o texto, e o resultado foi que ele não passou a trabalhar e a comer do sol do seu rosto, né? Mas passou a ser um político, passou a viver do ganho dos outros. Acho que é isso o pensamento maior do nosso país, né? Em que muitos querem se dar de bem na política, querem se dar de bem sem derramar suor, né? Só mesmo gozando do trabalho dos outros. Mas fique sabendo que Deus vai prestar conta com isso. Deus ele não vai deixar nada impune, né? Nada é novo sob o sol, diz a palavra de Deus.
E um dia Deus trará a juízo todas essas coisas. E confiamos que, assim como o Pai trabalha até hoje, o Filho também, nós, como semelhança sua, devemos trabalhar para a glória do seu nome e louvor da sua majestade. Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo. Amém. E que amanhã possa estarmos juntos na escola dominical para comentarmos cada ponto da nossa lição, cada palavra que vai ser trazida pelo Espírito Santo amanhã para a glória do seu nome. Amém.